Olá, eu sou o professor Clíbson Santos, do curso de Geografia da Universidade Federal de Alfenas. Eu faço parte também aqui do Laboratório de Inovação no Ensino de Geografia Física e entre as atividades do laboratório nós temos desenvolvido roteiros virtuais interativos, com o objetivo de registrar ambientes educacionais, laboratórios, ambientes de pesquisa também, como também ambientes externos, atividades de campo externas. E o objetivo desses registros é auxiliar, ter um apoio pedagógico para essas atividades, quando elas forem presenciais. E nós utilizamos para fazer esses roteiros virtuais interativos as imagens de 360 graus. Nós usamos as imagens capturadas pela GoPro, esse aqui é o equipamento que nós temos. A GoPro tem um diferencial em relação às outras marcas por ser um equipamento que ele é resistente à água, não se aconselha a fazer mergulhos com ela, mas ela também serve para isso, desde que você coloque uma case para garantir a impermeabilidade dela. Mas pelo menos quando a gente estiver em atividade de campos externos, que vem uma chuva ou tenha contatos com maior umidade, a câmera não tem problema. Então esse é um diferencial desse equipamento. E hoje eu vou falar um pouco, eu mostrei numa aula passada como que a gente faz a renderização das imagens e passa essas imagens para o computador, tira as imagens da câmera para o computador. Hoje eu vou falar como que a gente faz a edição dessas imagens. Porque quando a gente faz a captura, a câmera é postada num tripé, e aí a imagem fica aparecendo o tripé, a base do tripé fica aparecendo, então nós vamos retirar isso na edição, e também nós vamos fazer uma melhoria na qualidade das imagens, dos tons, e também em relação à luminosidade e à claridade das imagens, algumas ferramentas básicas. E para isso a gente vai usar o Affinity Photo, que é um concorrente aí do Photoshop. Eu vou minimizar aqui para a gente já abrir o programa, ele está aqui. Esse é o Affinity Photo, vou colocar a descrição, na descrição do vídeo eu vou colocar aqui o link. Ele é um programa pago, é R$ 49,99, em torno de 250 a 300 reais. Porém, ele é um software que a gente compra uma licença definitiva dele. Ao contrário do Photoshop, que além de ser um pacote muito mais caro, tem que ter essa renovação anual. Então ele tem esses diferenciais. E a interface dele então, também é amigável, é fácil de se trabalhar, de se processar as imagens 360 graus, ele também é muito amigável, muito fácil. Eu postei uma imagem aqui no Facebook e ela vai servir também como uma referência para a gente aí de como que vai ficar. Então ela está aqui, é uma página que nós temos, transformar pela geografia. Aqui está o tripé, aparecendo aí. E aqui um pouco esse aqui é um laboratório de geociências, nós fizemos um teste. E aqui um pouco de como que está as feições, os tons da imagem. Então vou mostrar como que a gente pode melhorar um pouco a qualidade dessa imagem, certo? Vou abrir aqui o programa. Tá aí, vamos aqui em arquivo, abrir. Eu vou escolher aqui uma imagem, que é aquela mesma imagem lá, para a gente ver depois como que ficou. Essa daqui, Então vou só dar uma aumentada. Essa aqui é a imagem, esses pezinhos aqui embaixo são do tripé. Então vamos ver um pouco como que vai ficar, como é que ela está agora e como que ela vai ficar. Então vou dar OK, vai abrir. A interface aqui do programa, ela basicamente tem os menus superiores aqui, esse lateral, onde tem os atalhos, aqui na direita a gente consegue ver as camadas. Quando a gente vai fazendo todo o processamento, ele vai sobrepondo as camadas, vão aparecendo aqui nesse histórico. Isso aqui daria um tutorial bastante extenso, mas isso a gente vai deixar para outra oportunidade. Vou mostrar as ferramentas básicas aqui. Então essa aqui é uma imagem equi-retangular, é uma estrutura equi-retangular, são duas imagens de 180 graus que foram coladas, então aqui ela está uma imagem 2:1, e nós temos que transformar ela numa imagem, que a gente consiga fazer a rotação como a gente viu lá no Facebook. Então eu tenho que vir aqui em camada, projeção em tempo real, projeção equi-retangular. Então eu tenho que fazer esse procedimento para ela ficar na feição esférica. Então está aqui, a gente consegue fazer esse movimento. Essa quebra em quadrados da imagem, isso é comum, porque depende da placa, do processador do computador. Então o tripé está aqui, a entrada do laboratório, a gente fica com o botão esquerdo pressionado e consegue fazer todo esse movimento. Também é possível usar aqui título, a gente vir aqui e fazer esse giro horizontal da imagem, por aqui também dá para a gente fazer isso. Na densidade, clicando aqui, é esse giro vertical da imagem.
Vou direcionar aqui para o nosso tripé. Vou dar uma rotacionada um pouquinho. Vou dar uma rotacionada um pouco aqui para mais ou menos. Aqui no FOV, que é a aproximação. Então a gente vai aproximar aqui, ó. Vou estar aproximando do tripé, né? Só vou dar mais uma girada aqui. Vou girar aqui na vertical. Tá aqui, ó. E agora eu vou fazer a retirada do tripé. Vou fazer a retirada do tripé. Para isso eu vou usar aqui essa ferramenta, que é a ferramenta de pincel de retoque, né? Ferramenta de pincel de retoque aqui nos atalhos. Pode acontecer de ser o primeiro ícone esse pincel de recuperação, é só você clicar na setinha embaixo e ir para pincel de retoque. E aqui em pincel de retoque já vai aparecer aqui esse círculo, que é o círculo de seleção. Esse círculo eu posso aumentar ele por aqui, ó, na largura. 150 para mim que tá bom, mas se você quiser aumentar, dependendo da feição, você pode aumentar ou diminuir. É sempre bom ficar o mais próximo possível da largura, né, do objeto que você vai selecionar para retirar. É um pouco a mais aqui, nessa proporção aqui é interessante. Então é só clicar com o botão pressionado. E aí a gente vai passando sobre o objeto, né, que a gente quer selecionar. E tira a pressão do mouse, né, o mouse do lado esquerdo, já faz isso. E aí a gente tem automaticamente o software vai fazer essa retirada do tripé. Então aí nós já temos uma primeira questão resolvida, que é o tripé ele já saiu. Pode acontecer em linhas retas iguais a essas aqui, que a gente tenha o desalinhamento, né, dessas linhas. Mas é só repetir o processo e com cuidado, chegando o mais próximo possível do seu objeto, pode ser que aconteça o que aconteceu aqui, de você conseguir fazer as correções para as linhas, no caso do piso, elas ficaram totalmente alinhadas, não tivemos nenhum problema. Tá certo? Então o próximo passo agora é a gente melhorar as cores da imagem. Quando eu fui fazer essa edição aqui, ele perdeu aquela projeção eco-retangular, eu não consigo mais girar ela aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui na seta, a hora que eu clicar na seta, ele já vai selecionar a imagem e vai aparecer aqui, ó, editar projeção em tempo real. Né? Então eu clico aqui, a imagem vai voltar, né? Vai voltar na projeção e aí sim eu consigo fazer esse giro novamente, tá certo? Esse giro novamente. Eu vou dar uma distanciada aqui, ó, vou pegar o fórum, vou dar uma distanciada um pouquinho nesse objeto, para a gente ter uma visão um pouco maior, né? Aqui, vou fazer isso aqui, ó, dar um alinhamento para eu ter uma noção um pouco maior do ambiente para eu trabalhar agora nas cores, tá bom? Esse círculo aqui que está aparecendo, essa bolinha, né, meio amarelada, é do programa de gravação de vídeo, né? Quando eu fico com o mouse pressionado, ele vai estar isso, então é só você desconsiderar ela. Aqui em cima, ó, tem alguns filtros automáticos, né? Alguns filtros automáticos. Eu posso até clicar, mas dependendo do tipo da imagem, não vai fazer muita diferença. Aqui é um ambiente muito pálido, né? Mais uma vez, ó, sempre quando eu faço algum tipo de processo de tratamento, alguma alteração na imagem, ela vai perder a projeção. Então eu tenho que vir aqui, ó, clicar aqui em mover, e aí projeção em tempo real, ele vai voltar novamente, ó, eu consigo. Então você pode usar aqui esses filtros e ir avaliando se ficou do jeito que você quer. Aqui não tem muita diferença. Então o que eu vou fazer? Eu vou direto em alguns outros filtros que vão melhorar esse ajuste da imagem. Então eu tenho que vir aqui em nova camada de ajustes. Essas camadas aqui, ó, geralmente quando eu tenho nesse ambiente aqui, eu poderia, por exemplo, trabalhar no brilho e no contraste, né? No brilho e no contraste. Vai aparecer aqui, ó, o brilho, eu vou conseguir, ó, clarear um pouco a imagem, ó, um pouquinho, ó, tá vendo? Eu vou movimentando aqui, ela vai clareando, só que eu tenho que tomar cuidado porque vai estourar aqui nas janelas, que tem muita claridade, então não posso ir muito. Eu vou até reduzir um pouco aqui, ó, colocar mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Aqui ela começou, eu começo a clarear, ó, subiu no 0, no 5, não vou muito não, eu vou no 10 aqui mais ou menos. O contraste é o contraste de cores, né? O contraste de cores ele vai tentar realçar um pouquinho, então aqui eu consigo ter um ganho na melhoria da claridade dessa imagem. Se eu tivesse uma imagem muito
com muitas cores, por exemplo, um ambiente externo que tem muitos tipos de cores, uma paisagem, por exemplo, ou até mesmo um ambiente interno que tem muitas tonalidades, aí é interessante trabalhar na saturação. E existe um mecanismo aqui de saturação, um filtro, mais uma vez, nova camada de ajuste, que é o HSL. O HSL ele vai trabalhar nas cores, na saturação dos tons da imagem, né? E aqui você pode também melhorar um pouquinho mais. Ó. Vamos vir aqui, ó, vou aumentar aqui um pouquinho, no azul. Ó. Se eu mudar muito, olha só aqui a parte dos minerais, aqui, ó, essa bancada, essa prateleira, ela vai ficando roxa. Se eu reduzir, ela vai ficando verde. Então, ó, ele estava no 0, eu vou só um pouquinho aqui também, né? No vermelho também eu vou só um pouquinho, para melhorar um pouco os tons relacionados ao vermelho, e aqui relacionado ao azul, e aqui a luminosidade, ó, aqui eu posso ir um pouquinho também, ó, não vou aumentar muito não, porque eu já clareei lá. Então, essa imagem aqui, ó, eu não preciso mexer mais nela. Mais uma vez, tem que ir lá, projeção em tempo real, né? Salvei. A gente nem consegue ver tantas mudanças, porque a imagem é muito clara. Se eu mexesse mais um pouquinho, ia ficar ruim aqui na janela. E outra coisa também, isso aqui são ferramentas básicas, né? E que cada imagem você é um tipo de tratamento diferente. Algumas vão dar certo aqui, né? Outras você vai ter que vir aqui, ó. Esses ícones são de correções automáticas. Então você pode ir em todos eles e ver, né, qual que é o resultado. Ou você vem aqui em camadas de ajustes, muito coloridas, você pode trabalhar essa saturação. E as imagens mais monocromáticas iguais a essa, pode vir aqui nesses equilíbrios, tanto no equilíbrio de branco como no brilho e no contraste. Tá bom? Isso aqui não é nenhuma aula de edição de imagem, porque eu não sei trabalhar com edição de imagens, mas ao longo do tempo, mexendo com essas imagens 360 graus, foi alguns recursos básicos que eu consegui encontrar para melhorar um pouco a qualidade dessas imagens. É claro que isso precisaria fazer um curso, tem curso na internet aí para saber fazer tratamento de imagens, né? Mas não é o caso aqui. São recursos básicos para melhorar um pouco a luminosidade e os tons das imagens também. Então são coisas mais simples, nada profissional. Porque o nosso objetivo aqui já é suficiente esse tipo de tratamento, né? E eu vou ter qualidade, vou ter definição, resolução, vou conseguir enxergar aquilo que eu preciso. Então, terminando essa parte de edição, você vai ter que vir aqui em camadas, projeção em tempo real e remover projeção. Eu vou transformar ela lá, ó, do início que ela estava quando eu abri a imagem, que é o que está aqui, ó. Tá vendo? E agora eu vou mostrar como que ficou. Eu vou fazer uma comparação do jeito que ela está aqui, né, lá com a imagem inicial. Então eu vou vir aqui, essa imagem ela não está salva, eu vou vir aqui em arquivo, eu vou exportar essa imagem. Tá certo? Vou exportar essa imagem. E aqui a gente pode exportar em JPEG mesmo, não precisa se preocupar. Maior qualidade, né, melhor qualidade, aqui já é uma configuração básica, e você vem aqui exportar. Eu vou mandar lá para a mesma pasta, só vou, aqui acabou que eu fiquei na frente aqui vou ver se eu consigo mudar para cá. Bom, não vou conseguir, consegui. Então eu vou colocar aqui, ó, modificado, e vou em salvar, né? Modificado, vou em salvar, ela está salva. Eu exportei a imagem. No caso aqui, o que eu posso fazer? Para eu fechar, eu vou ter que vir em arquivo, eu posso fechar e sair, mas ele vai salvar, a imagem já está exportada, aqui ele vai salvar esse arquivo. Se você quiser trabalhar esse arquivo depois, fazer alguma outra mudança, qualquer coisa assim, você pode vir aqui em salvar como, e aí você pode colocar o mesmo, só que aí não é a imagem mais, é o arquivo, né, do Affinity que você fez o tratamento da imagem. Então vai depender do que você queira fazer aí. Eu não vou fazer isso, vou deixar aqui ele aberto mesmo, e agora eu vou abrir lá para a gente ver um comparativo de como ficou uma junto com a outra lá. A renderização aqui, que é a minha pasta, só para a gente ver, é a 561. Então aqui, ó, mais ou menos, essa daqui, e aí a de baixo é a modificada. Melhorou um pouquinho, né? Aqui está um pouquinho mais escuro, aqui ele deu uma clareadinha, não precisa tanto, porque se eu clareasse mais, eu ia estourar as janelas, então nem tem necessidade de tanta qualidade assim, tá bom? Então, basicamente,
são essas né, formas de a gente, primeiro, de retirar o tripé e depois de fazer a melhoria dessa qualidade da imagem, tá bom? São informações básicas, né? A intenção aqui é melhorar um pouco essa qualidade para que a gente consiga depois pegar essa imagem e colocar num software de edição dos roteiros virtuais. Então, na nossa próxima aula, eu vou falar sobre isso. Como que a gente monta um roteiro virtual? A sequência de imagem para montar uma visita técnica virtual, um passeio virtual, ou até mesmo um trabalho de campo virtual interativo. E a gente vai usar a plataforma do HoloBuilder. Existem várias plataformas gratuitas, algumas pagas, mas essa tem uma licença educacional gratuita, né, para universidades, para instituições de ensino, e nós vamos usá-la aí para montar os nossos roteiros interativos, né, nossos roteiros virtuais, tá bom? Então espero que tenha sido esclarecedor aí para você, essa noção básica de edição de imagem 360 graus. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí, né, curta o vídeo também para que ele possa atingir mais pessoas que têm interesse nessa área, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima.